Você já sentiu um peso invisível dentro de você? Uma voz sussurrando dúvidas, medos ou raiva, insistindo que você não é bom o bastante? Não falo de crises pontuais, mas de um confronto persistente com sombras internas que te empurram para trás sempre que você tenta avançar. Essa é a jornada do herói interior, um caminho sem aplausos, onde o maior adversário é você mesmo. Hoje vamos explorar essa trajetória, como reconhecê-la, o que ela revela sobre a nossa existência e por que é justamente nesse campo de batalha interno que nasce uma forma de transformação verdadeira. Desde os mitos antigos, heróis enfrentam dragões e monstros. Mas e se esses monstros forem metáforas dos nossos próprios conflitos? Joseph Campbell, estudioso de mitologia, chamou essa trajetória de monomito, uma estrutura narrativa universal em que o protagonista parte do cotidiano, entra em um mundo de provocações, encara o maior desafio e retorna transformado. Na era moderna, o dragão não é um guardião de um tesouro em uma caverna, mas o medo do fracasso, a culpa escondida, o perfeccionismo autodestrutivo. E se nós fôssemos protagonistas dessa saga? Hoje, com estímulos constantes e pressões externas, a jornada interior ganhou ainda mais relevância. Não basta vencer o mundo lá fora, se não conseguimos domar o caos dentro de nós. O que são, afinal, esses demônios internos? Na psicologia chamamos de sombras os aspectos de nós mesmos que rejeitamos, traços de personalidade, emoções e memórias dolorosas que empurramos para o inconsciente. Jung já afirmava que aquilo que você resiste, persiste, ou seja, quanto mais você nega raiva, vergonha ou insegurança, mais intenso se torna o conflito interno. Essas sombras se manifestam como vozes críticas. O crítico interior sussurra: você não é bom o bastante. O sabotador emocional, que planta dúvidas no meio do seu esforço. O guardião do medo, que te convence que é arriscado demais e impede qualquer avanço. Reconhecer essas vozes é o primeiro passo, mas não basta ouvi-las. É preciso entender de onde vêm e qual papel desempenham na sua história. A jornada psicológica segue etapas paralelas ao monumento clássico. A primeira é o chamado. Algo desperta sua insatisfação, uma crise, uma dor, um desejo de mudança. Depois vem a travessia. Você cruza a fronteira do conforto, escolhendo encarar suas sombras em vez de fugir delas. E aí vem as provações. Surgem as vozes críticas, a tensão de desistir, a repetição dos antigos padrões. E depois, o encontro com o abismo. O momento mais difícil, onde o demoníaco interno parece vencer. E muitas pessoas recuam. E finalmente vem a retirada. Não é um recuo, mas um momento de reorganização interna, para retornar com um novo entendimento. É nesse encontro com o abismo que se define o herói interior. Quem resiste, aprende algo novo e retorna, não com troféus exteriores, mas com autoconhecimento. É agora que a jornada deixa de ser uma metáfora romântica e se torna um trabalho de laboratório, na mente e no corpo. Encarar o abismo interno não deve ser só uma frase motivacional, é uma prática de coragem emocional. Reflita um momento sobre qual sombra você tem evitado. Anote brevemente o primeiro pensamento que surgir. Esse é seu ponto de partida para a segunda parte. No campo de batalha interno, seu cérebro age como um general dividido. De um lado, a amígdala, alerta a todo ruído, pronta para disputar o alarme de medo. Do outro, o córtex pré-frontal, responsável por avaliar riscos e planejar uma resposta. Quando as sombras internas surgem, aquela voz dizendo "não tente", é a amígdala que ganha as rédeas, lançando seu corpo num estado de luta ou fuga. Mas o herói interior não vence no grito do medo. Ele vence quando aprende a reconhecer o alarme sem se deixar dominar, criando um espaço para o córtex pré-frontal trabalhar, redirecionando a história que contamos a nós mesmos. Se pensarmos em grandes protagonistas da cultura, veremos espelhos da nossa própria jornada. Frodo, carregando um anel, lida com o poder invisível corroendo sua vontade. Neo, do Matrix, precisa escolher entre a ilusão confortável e o confronto brutal com a verdade. Jon Snow, de Game of Thrones, enfrenta o medo de assumir um trono que carrega a culpa de muitos. Cada um deles é convocado a abraçar o peso antes de dominá-lo, sem nenhum atalho. Esses personagens não seguem manuais de autoajuda, eles tropeçam, recuam e encontram forças nos próprios fracassos. No mercado de autoajuda, vemos diversas receitas simplistas de basta pensar positivo ou visualize o sucesso diariamente,
Muitas emoções profundas não são vendáveis em pílulas de retórica. Tais atalhos ignoram o processo orgânico de confronto interno. A armadilha está em acreditar que coragem é a ausência de medo, quando na verdade ela é o enfrentamento consciente do medo, passo a passo e sem pressa. Uma das melhores ferramentas cientificamente comprovadas que você pode utilizar para lidar com a complexidade interna é, com certeza, o diário. Não tem nada melhor do que escrever em primeira pessoa o diálogo com a sua sombra, expondo detalhes e revisitando padrões. Isso é uma forma de externalizar o monólogo crítico. Ou até mesmo através de uma exposição gradual, não um salto de fé, mas uma série de micro desafios, como falar um olá num elevador, estender uma conversa de 30 segundos em vez de silenciar. Nenhum desses métodos chega com promessa de cura instantânea, mas constrói um terreno firme para que você continue a sua jornada. É agora então que a jornada interior atinge a sua atenção máxima, quando as nossas sombras se misturam com a ansiedade social, como por exemplo o medo de olhar nos olhos de quem nos importa. No passado, o olhar alheio era reservado a um círculo restrito. Hoje, ele pode ser viral em segundos. Um post, um story, um comentário mal interpretado. A rede social amplia o nosso medo de ser julgado. O herói interior não teme apenas o eu frente a um público real, mas a imagem idealizada que circula online e o fantasma de milhares de espectadores invisíveis. Cada notificação é uma pequena fagulha de ansiedade. Viram meu post? O que comentaram? Por que ninguém respondeu? Esse ciclo contínuo de verificação cria uma vigilância interna, como se estivéssemos sempre fantasiados num palco, temendo um tropeço que todos verão, e o pior, que ficará registrado para sempre. Curtidas viram estatísticas pessoais de aprovação, mas um número não mensura empatia nem proximidade. A ilusão de controle, acreditar que podemos gerenciar essa nossa aceitação via métricas, gera uma dependência tóxica. Quanto mais procuramos segurança nos números, mais dependentes ficamos de aprovação externa. Algoritmos não têm empatia. Eles promovem o que engaja, não o que ajuda. Se um conteúdo gera debate acalorado ou reações fortes, ele se espalha, mesmo que seja destrutivo para quem o postou. A cada boost de engajamento, somos empurrados a expor versões cada vez mais extremas de nós mesmos, aprofundando a fenda entre nossa persona pública e o nosso herói interior em batalha. Não há receita milagrosa, mas há práticas que resgatam o protagonismo. Permita-se publicar algo mais imperfeito e observe o impacto real. Retome o controle do próprio tempo e da própria narrativa. Desative notificações. Experimente mais encontros offline. Teste o valor da conexão sem filtros. Esses microatos não anulam o medo, mas o colocam em seu devido lugar. Um desafio a ser enfrentado, não um juiz a nos condenar. Voltamos ao frio na barriga do início. Aquela voz que dizia: "Você não é capaz." Agora entendemos que ela faz parte da nossa psique ancestral, a amígdala em alerta. O herói interior retorna do abismo, com esse mesmo chamado, mas munido de consciência. Já sabe que o medo existe para ser observado, não para paralisar. Agora sabemos que a nossa sombra não são inimigos externos, mas fragmentos de nós mesmos. A voz que questiona o seu valor surge de medos antigos, guardados no seu inconsciente. Os padrões de autopunição brotam de experiências não processadas, pressionando para que você repita ciclos. A angústia digital nasce da sobrecarga emocional, misturando acusações internas com o ruído das redes sociais. Todas essas faces formam um mosaico interno, peças difíceis de encaixar, mas que, quando reconhecidas e integradas, revelam a nossa verdadeira forma. Não existe um fim do jogo onde você declara vitória sobre si mesmo. A jornada do herói interior é cíclica. Às vezes, o abismo ganha a rodada. Outras vezes, você domina aquele alarme da amígdala. Reunindo tudo, percebemos que as grandes transformações quase sempre nascem de pequenos gestos constantes. Esses microatos não te curam em um passe de mágica, mas reconfiguram nosso padrão neural, fortalecendo o córtex pré-frontal para que ele se sobreponha ao alarme do medo. Então, fica o convite final. Não espere a vida pedir licença para enfrentar o seu abismo. Faça do desconforto uma tocha guiando seus próximos passos. Desafie-se a fazer hoje um pequeno ato de coragem. Seja falar difícil, postar um vídeo simples ou enviar uma mensagem honesta. E lembre-se, o verdadeiro troféu não é um aplauso,
mas a consciência tranquila de quem ousou olhar para dentro e, mesmo assim, continuou caminhando. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais e muito obrigado por ter ficado até o final.